já tem a prefeita de Nonoai aí já conectada com a gente? Prefeita Adriane, está me ouvindo? Estou ouvindo, Cláudio. Prefeita, já devia estar nos ouvindo aqui antes, prefeita. A cidade aí de Nonoai, no norte do estado, né, decidiu reforçar ainda mais as medidas do combate ao coronavírus, apesar de estar classificada, né, prefeita, com a bandeira vermelha, pelo distanciamento controlado pelo governo do estado, resolveu adotar a bandeira preta para tentar frear, né, o avanço da doença. Como é que está a situação nesse momento aí, prefeita? Muito boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a toda a audiência aí do CTV. E realmente, hoje nós estamos em bandeira preta, nós tínhamos duas medidas para serem tomadas. A bandeira, né, o distanciamento controlado e a vacina. E essa vacina ainda não chegou para toda a população. Então, a decisão do nosso município em decretar a bandeira preta foi inclusive com toque de recolher, por avaliar que essa seria a medida para os números que nós tínhamos, que seria a mais efetiva. Foi uma decisão, confesso que difícil de ser tomada, mas nós tínhamos os números, uma crescente enorme de casos, leitos clínicos destinados ao Covid lotados, os nossos profissionais de saúde assim em um esgotamento físico e psicológico em nível crítico, muitos inclusive afastados. E uma população local, e eu diria até que regional, que mesmo depois de um ano orientando, pedindo que seguissem os protocolos, e não estava adiantando, então, se cuidando da maneira que deveria, né? Então, nós temos a preocupação, que eu estava ouvindo vocês, inclusive, sobre essa questão do final de semana, do ponto facultativo que nós tínhamos, dos feriados de carnaval, e se nós não tivéssemos tomado essa medida mais efetiva, estaríamos hoje com números assim mais alarmantes. Nós vivemos, infelizmente, um reflexo de comportamento de pessoas, um dependendo do outro. Então, a bandeira preta foi, sim, uma medida dura, mas ela foi necessária no momento. E, prefeita, já dá para saber como é que a população reagiu aí a essa mudança das bandeiras? Realmente, assim, desde o início da pandemia, a gente ouvia se falar sobre rever conceitos, coletividade, que nos tornaríamos seres humanos melhores, com mais empatia, e quase um ano depois nós sofremos esse reflexo. E neste momento eu falo especialmente de jovens, que em sua maioria e de maneira equivocada pensam que estão imunes. Nós tivemos que implorar por empatia, tomar medidas extremas para que as pessoas percebessem à beira do colapso que o nosso sistema de saúde estava prestes a passar. O nosso município, ele é pequeno. Se não tem um positivado em casa, as pessoas conhecem alguém que está positivado em situação grave. Nós precisamos tomar essa medida de impacto para que as pessoas percebessem que é sério e que se poderia tornar ainda pior, né? A população está sim nos ajudando, com raras as exceções, e agora sim mais conscientes da necessidade de preservar vidas neste momento. E para Yasmin participar, colega RDC TV, Yasmin, por favor. Boa tarde, prefeito, obrigada por atender a gente. Até queria perguntar para a senhora como que a população reagiu a esse decreto, e ele era válido até a meia-noite de hoje. O que dá para esperar daqui para frente? Talvez medidas mais restritivas? Boa tarde. Essa determinação serviu de um alerta muito sério para a população. Nós observamos sim que a população se preocupou porque o vírus bateu a porta, e não poderia ser diferente. Nós aumentou o número de contagiados, exatamente no momento que nós relaxamos as medidas. Então as pessoas redobraram os cuidados em casa, os serviços essenciais a gente redobrou também a fiscalização, aumentamos a vigilância, a circulação e o contágio diminuíram sim. Para termos uma ideia, o período de 5 a 12 de fevereiro nós tivemos uma incidência de 116 novos casos e um índice assim de evolução de 20%. Para uma população como a nossa, de 12 mil habitantes, é preocupante. Depois da bandeira preta, isso 4 dias de cálculo de contágio, a gente já diminuiu em 5%, hoje estamos em 15%. Então, a determinação, ela impactou e conscientizou a população, mas isso não quer dizer que nós estaremos não menos atentos a partir de agora, pelo contrário, nós vamos redobrar a atenção. Desde o início,
a gente reforça e vamos continuar fazendo até que se chegue à tão esperada vacina. Do esgotamento de certos profissionais de saúde, tem relato de profissionais que pediram para se afastar devido à alta carga de trabalho? O seu esgotamento físico, psicológico muito grande, né? E temos também pessoas afastadas, positivadas e também em isolamento, né? Temos médicos, profissionais técnicos de enfermagem, enfermeiros que estão afastados. Então, isso também nos preocupa, né? Esse esgotamento psicológico e físico dos profissionais que estão na linha de frente, que colocam a sua vida para cuidar da nossa. Então, nós também temos essa preocupação com os profissionais aqui do nosso município. E aproveitar e perguntar para a senhora, a gente tem informações que Gramado suspendeu o início do ano letivo na cidade. Como está a situação de Nonoai? A Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Saúde, já conversou algo a respeito disso, visto que normalmente as aulas começam depois do Carnaval? A sintonia entre as secretarias está muito grande, inclusive nós temos profissionais da área da educação também que estão afastados. Então, a nossa previsão é de início de aula letiva sim, mas de maneira remota neste momento. Presencial ainda não? Ainda não. Os números aí dos casos aí em Nonoai, prefeita, como é que está a situação? Hoje nós temos confirmados em tratamento 200 pessoas e suspeitos nós temos 194. Diminuiu o número de leitos clínicos, chegamos ao ponto de ter 23, que é a nossa lotação máxima, e hoje nós estamos com 15. Também temos leitos de UTI, pessoas que foram transferidas para outros locais, porque nós não temos essa capacidade de atendimento agora. Nós temos pacientes em Santa Maria, Ijuí, temos em Tenente Portela, né? Então é uma preocupação muito grande em relação aos leitos da nossa região também, né? A disponibilidade desses leitos. Então os números a gente está monitorando, né? A tendência é estabilizar, mas isso não vai relaxar as nossas medidas de prevenção neste momento, pelo contrário, nós não estaremos mesmo menos preocupados pela estabilidade dos números agora. Muito bem. E, prefeita, só para encerrar a questão da vacinação também, Nonoai já está vacinando também, prefeita? Sim, nós recebemos 1.115 vacinas, seguindo rigorosamente os grupos prioritários, né? Nós temos aqui também, há de se ressaltar, como ouvi vocês falar também, da nossa proximidade com Chapecó. Nós somos um município divisa com Chapecó, Santa Catarina, que todo mundo está acompanhando, está em colapso a sua saúde. Nós temos uma relação muito próxima com esse município, relação de emprego, de comércio, né? Então nós temos essa preocupação, porque isso reflete também no nosso município e principalmente nos municípios da região. As amostras de exames feitas aqui em Nonoai, inclusive eu estou mantendo contato direto com a secretária de saúde, pessoalmente, a senhora Arita, né, que orientou que todos os exames coletados nos últimos dias em Nonoai já estão na Fiocruz para fazer uma análise mais criteriosa, porque suspeita-se também que pode ser uma nova cepa do vírus, né, pelo alto índice de contágio, e muito rapidamente isso aconteceu. Então, essa proximidade com Chapecó também nos preocupa muito, né, e claro, a gente sabe que isso tudo vai passar quando a vacina chegar. Não temos a disponibilidade de compra da vacina agora, muito embora os municípios estejam preparados para a compra da vacina, mas essa não há possibilidade agora, porque a gestão ela é federal. Então, estamos aguardando ansiosos. As vacinas que chegaram aqui os grupos já estão vacinados, e estamos aguardando agora, amanhã já começa um grupo com a segunda dose, né? Estamos aguardando ansiosos por essa vacinação em massa. Acredito que a nossa economia só voltará realmente ativa quando tivermos a vacinação em massa. Prefeita, vou aproveitar para perguntar para a senhora, aí sim, finalizando, a respeito dessa relação com Chapecó. O prefeito da cidade chegou a entrar em contato com a senhora para pedir algum tipo de ajuda, porque tem a informação que os pacientes que não conseguem leitos em Chapecó acabam sendo encaminhados para outras cidades. Já teve algum contato nesse sentido?
entramos em contato direto com o prefeito de Chapecó, né, também nos colocando preocupados com essa situação, porque nós temos casos de pessoas que trabalham em Chapecó em frigoríficos. Nós temos uma média de quase 1.000 pessoas que saem de Nonoai para trabalhar em Chapecó. Então, nós temos também esse contato com as empresas que prestam esse serviço em Chapecó para tomar esse cuidado. O prefeito de Chapecó entrou em contato comigo, sim, né, e nós nos colocamos à disposição, da mesma forma que os municípios da nossa região, eu estou falando aqui da coordenadoria de Frederico Westphalen e da coordenadoria de Erechim, que se colocaram à disposição também para nos dar essa retaguarda, caso nós precise de leitos. Eu espero que não, né? Estamos torcendo que isso não se agrave, mas se caso precisar, nós temos uma retaguarda sim. Da mesma forma, o município vizinho de Chapecó, da maneira do possível, se a gente puder, tiver essas condições de regionalizar para Erechim e Frederico Westphalen os pacientes de Chapecó, a gente fará sim, com certeza. Prefeita Adriane de Oliveira, prefeita de Nonoai, muito obrigado, viu, prefeita, por nos atender, e a gente vai continuar acompanhando, e nós também estamos à disposição aqui da Prefeitura de Nonoai, porque for necessário, tá, prefeito? Um ótimo trabalho. E só para lembrar, como a senhora comentou no início da entrevista, eu acho importante a gente ressaltar isso para todo o estado. Não adianta só os decretos, não adianta, aqui em Porto Alegre a gente também tem esse cuidado, Guarda Municipal, Brigada Militar, no litoral também os prefeitos estão desesperados tentando fazer esse esforço. Se cada um não fizer, não tiver consciência, principalmente os jovens, nós mostramos aqui aglomerações, festas clandestinas, se as pessoas não se conscientizarem que a pandemia ainda não acabou, tem gente internada nesse momento nos hospitais, tem profissionais de saúde exaustos, tem gente morrendo. Então, cada um, né, prefeito, tem que fazer, é importante a gente fazer esse apelo, reforçar sempre isso, como a senhora comentou lá, cada um tem que fazer a sua parte, independente de qualquer decreto, senão não vai funcionar tão cedo, né, prefeito? Aproveitar, inclusive, o espaço de agradecer aos profissionais da saúde, né, que tenham participado efetivamente perto deles e sinto, assim, um esgotamento psicológico, muitas vezes até recebendo críticas. Então, eu acho que nesse momento né, o nosso respeito a esses profissionais. Hoje a nossa vida depende do outro realmente, então a sensibilização, as medidas duras e esses espaços que vocês nos dão também é importante para que a gente junto consiga a vitória, né? Porque o nosso inimigo ele é comum, é invisível e ele se chama Covid. Portanto, cuide-se, cuide de sua família, faça a sua parte, que o poder público está fazendo a sua. Agora, nós precisamos que você faça a sua. Então, muito obrigada pelo espaço. Estarei sempre por perto, né? Na medida do possível, a gente usar esses espaços para sensibilizar as pessoas, que é importante nesse momento. Muito obrigada. Com certeza. Obrigado e um ótimo trabalho, viu, prefeita? Muito obrigado. Uma ótima tarde.